2 anos, né, quando eu comecei a atuar como professora na Faculdade Municipal de Palhoça, que eu me adentrei realmente para essa questão, né, principalmente da legislação, né, e do currículo, na área de ciências da natureza, né, e da educação ambiental também. Bom, para estar falando um pouquinho, né, sobre a etnobotânica, eu queria compartilhar por onde que a gente vai estar caminhando hoje aqui nessa fala, né. Primeiro, vou trazer uma breve definição para vocês do que seria, né, a etnobotânica e um pouco do histórico da disciplina, né. Foi bem rico, assim, né, escutar os outros professores, porque, queira ou não, todo esse trabalho que a gente faz junto com os povos ou com os conhecimentos tradicionais, eles estão mudando, né, exige essa mudança, né, da decolonização, que muitas pessoas estavam falando ali no chat também, e a gente vai ver que dentro da etnobotânica também seguiu esse caminho, né. Então, a gente vai... Por que é importante falar sobre etnobotânica? E eu vou trazer alguns exemplos da relação das pessoas com as plantas, bem na ideia de instigar isso e trazer um pouco essa importância de a gente estar trabalhando isso também, né, no ensino básico. E o potencial, então, que a gente tem dessa conexão com o ensino básico. Pode passar. Bom, aí para entender um pouquinho, assim, da etnobotânica, de onde que ela surge, né, enquanto disciplina. Se a gente vai pensar no que é realmente a etnobotânica, a gente vai chegar à conclusão que, na verdade, ela existe desde que o ser humano existe enquanto espécie, né? Porque justamente ela trata dessa relação das pessoas com as plantas. Mas ela tem origem, né, enquanto disciplina, né, da botânica econômica. Então, é justamente nesse viés, nesse olhar econômico, né, para as plantas. E também, né, da intersecção com a antropologia cultural, que aí trabalha dentro dessa ideia da diversidade cultural, né, dos povos, pensando não só nos atuais, mas também nesses povos que, de alguma forma, já se extinguiram, né. Pode passar. E aqui eu trago, né, então, achei interessante, né, que já houve nessa, do prefixo etno, o que significa, então aqui muito nesse vínculo, né, com as pessoas, com os povos, com as etnias, né, então quando a gente olha para essa palavra, assim, é o estudo, né, das pessoas associado com o estudo das plantas, que é a botânica, né, e aí eu trago aqui essa imagem do Schultz, um pesquisador, né, que eu acho que nessa foto a gente consegue entender exatamente o que seria essa etnobotânica, né, então ele está ali, né, com 2 indígenas, coletando plantas, aqueles jornais, é isso, essa prensa que a gente faz, né, do registro de algumas plantas, e esse pesquisador, na verdade, ele foi, né, ele marcou o que a gente chama da etnobotânica moderna, né, então, justamente por essa ideia, por esse trabalho, realmente, com esses povos enquanto parceiros, enquanto colaboradores. E uma outra questão, por exemplo, ele teve um foco muito grande, antes tinha muito esse viés econômico dessas plantas, em termos medicinais ou de outras propriedades que poderiam ser úteis, né, para as sociedades industrializadas na época, e ele foi para um foco muito mais de entender, né, essa visão, essa relação mais complexa, né, desses povos com as plantas. Então, por exemplo, ele teve um foco também por um período de tempo no trabalho dele, que ele foi muito reconhecido com as plantas alucinógenas ou as plantas psicoativas, tanto no México quanto aqui na Amazônia brasileira, e que ele publicou até o livro que é As Plantas dos Deuses. Então, podemos passar. Então, atualmente, né, a etnobotânica, na verdade, ela vai ter conexão com várias outras disciplinas que fundamentam ela. Então, né, assim como eu sou ecóloga, né, e trabalho, né, com a área de etnobotânica, a gente tem a área da taxonomia, né, dentro da botânica, da agronomia, da antropologia, da geografia, da história, da farmacologia, economia, psicologia. Tudo isso, na verdade, são campos, né, disciplinas de conhecimento que colaboram para a etnobotânica. E os estudos, na verdade, vão abarcar nessas diferentes áreas de conhecimento e muitas outras também. Pode passar. Bom, aí vamos para as definições. Eu trouxe aqui 2 definições. Uma bem antiga, na verdade, antes da disciplina, né, se instituir, então, enquanto um campo realmente de conhecimento, que é do Candolle. Então, o Candolle, na verdade, ele era um botânico, e aí o que ele trouxe, né, na época, era uma das perspectivas dentro da botânica, que seria essa que trabalha com os conhecimentos locais, né? Então, seria o estudo das relações que existem entre as plantas e a espécie humana. E aí agora eu vou trazer uma definição mais atual da Arcon, e que ela vai trazer, então, que é o estudo das inter-relações entre humanos e plantas em ecossistemas dinâmicos de componentes naturais e sociais. E aí, o que ela, na verdade, o que a Alcon traz aqui, né? Já passando para o próximo slide, que a gente compreender, ela traz a questão dinâmica. Então, a primeira situação, a gente
olhar para esse sistema, seja ecológico, seja social, e pensar que eles não são estáticos, eles estão em constante mudança, né? E que eles devem ser enxergados dentro, né, de um sistema maior, que acontece em todas as relações. Então, eles são sistemas acoplados, eles são sistemas que coevoluíram. Então, a gente não pode pensar só no sistema ecológico ou só no sistema social, porque a nossa espécie se desenvolveu, né, nessa relação com o ambiente que está no entorno dela. E justamente, né, a etnobotânica ela vai estar nessa interface. Então, considerando essas interligações entre esses dois sistemas, é que a gente vai estar desenvolvendo esses estudos que a gente chama, né, de estudos etnobotânicos. Pode passar. Aí aqui um pouco do histórico da etnobotânica, eu acho que isso é muito rico e muito importante, né, até percebi, né, em diversos momentos esse questionamento, né, de para onde que a gente está caminhando também enquanto ciência, né. Da gente pensar assim, ó, o termo, né, etnobotânica, ele surge em 1860, então é quando a gente considera que realmente surge a disciplina, né, da etnobotânica. E ela surge bem no viés muito econômico e utilitário. Então era aquilo, até dentro dessa dicotomia das sociedades industrializadas para sociedades que até então eram chamadas de primitivas ou não civilizadas, né. Então, se tinha esse viés de, não, vamos estudar esses povos para a gente descobrir, né, recursos naturais que a gente possa explorar. Então, era isso. Então, eram sociedades, né, europeia ou norte-americanas que vinham, então, em busca desse conhecimento dos povos para explorar. Isso, gente, perpetuou por muito tempo. E, na verdade, assim, eu acho que a gente ainda está numa fase de conseguir se desprender, né, dessa forma, né, dessa ciência, né, com esse viés muito econômico e utilitário. Mas em 1950, né, a gente tem um marco muito forte, que é quando a gente insere a perspectiva êmica ou cognitiva. Então, o que acontece? A partir daí teve trabalhos pioneiros, né, do Cochrane principalmente, mas que ele buscava justamente entender essa visão de mundo a partir das próprias comunidades e dos povos. Então, como que esses povos veem o ambiente natural? Como que eles classificam essas plantas? Como que eles nomeiam essa biodiversidade? Então, para além do interesse que a gente tem enquanto sociedade industrializada, qual a importância simbólica, a importância cultural, né, dessa biodiversidade vegetal. E a partir daí, sim, começa então a ter uma outra visão que não era só a questão econômica vinculada a esses recursos. E aí, em 1980, 70 e 80, né, com as discussões, no caso, né, ambientais, né, com a força também que ganha a disciplina, né, da ecologia, acabou, então, a etnobotânica também incorporando esse viés. Então, vai se discutir, é onde surge, por exemplo, o termo de conhecimento ecológico local, que vai estar falando sobre esse conhecimento que os povos têm sobre esse ambiente. É nesse período, por exemplo, que vai se pensar justamente como, né, que a gente consegue unir esforços junto com os povos e comunidades tradicionais para se pensar na conservação da biodiversidade. Então, muito a etnobotânica, ela caminha também para essa ideia da sustentabilidade, da conservação, e também é um período de discussão do direito de propriedade intelectual indígena, porque até então, né, se a gente percebe, era isso, as pesquisas iam lá, extraíam esse conhecimento, publicavam, as indústrias, né, utilizavam isso, ganhavam recursos, e não se falava sobre a propriedade intelectual desse conhecimento. Então, a partir daí, né, se começa uma discussão ampla, então, de pensar assim, não é mais uma questão de extrair o conhecimento, né, até, né, o conhecimento, ele é poder, então, né, esse poder também, né, é dos povos, tem que estar com os povos, então, como que a gente estrutura isso, né, em termos de política pública também, para garantir esses direitos. Então, a gente tem atualmente toda uma legislação, quando a gente vai olhar, por exemplo, o uso da biodiversidade, que garante, né, esse compartilhamento de benefícios, inclusive financeiros, né, de usos que são feitos da biodiversidade, ou desse conhecimento que está associado à biodiversidade. Pode passar. Então, o que é esse conhecimento ecológico local? Então, vamos olhar um pouquinho para esse conceito. E pensando que, assim, que a partir mais ou menos da década, então, de 70 e 80, que esse conhecimento passa a realmente ser valorizado, em termos, né, inclusive de acordos internacionais e legais dessas discussões. Então, até então, né, era como se fosse isso, um conhecimento, isso que eu acho estranho, né, ao mesmo tempo que tinha esse interesse, né, para a extração de informação e de uso e de recurso, ele também era desvalorizado. Mas aí, a partir daí, então, ele ganha, né, um reconhecimento. Então, o que é esse conhecimento ecológico local? É um corpo cumulativo de conhecimento, prática e crença,
evoluindo por processos adaptativos e transmitidos através de gerações por transmissão cultural, sobre a relação dos seres vivos, incluindo os humanos, entre si e com o meio ambiente. Essa definição é do Gadgil, que é um indiano, né, e que trabalhou muito dentro dessa perspectiva ecológica, né, associada à etnobotânica. Pode passar. Então, aqui eu queria ressaltar, né, que eu achei interessante que nas discussões a gente já foi trazendo um pouco isso, né, de como que se relaciona, então, esse conhecimento ecológico local, esse conhecimento tradicional, que vem dos povos, que vem das comunidades, e o conhecimento científico, que muitas vezes é o que a gente trabalha, né, dentro das universidades, e é o que muitas vezes se espera, né, que a gente trabalhe dentro do processo de ensino-aprendizagem também nas escolas, né. E aqui o importante é a gente pensar, entender que não existe uma dicotomia, mas, na verdade, eles são formas de produção de conhecimento que são diferentes, né, e que muitas vezes têm um potencial de complementaridade muito grande. Então, assim, ó, a principal questão aqui que eu quero trazer para vocês é que o conhecimento tradicional, ele não precisa ser testado. Então, ele não passa a ter validade no momento que o conhecimento científico, né, avalie e vê se aquilo é eficiente ou não é. Para o conhecimento tradicional, ou esse conhecimento ecológico local, ele já tem a sua validade, né, para aquele grupo cultural. Assim como o conhecimento científico, né, tem para nós, ou deveria ter, né. Então, é mais ou menos assim, são formas diferentes de produção de conhecimento que são super válidas. E aí a gente tem um potencial, assim, muito grande de articulação entre eles. Um exemplo que a gente pode trazer que até o professor Rogério comentou, mas a importância da gente conseguir inserir algum desses conhecimentos e valores, inclusive na nossa cultura atual, para a crise socioambiental que a gente está vivendo. A gente tem muito a aprender com esses povos. Então, essa conexão é fundamental se a gente quiser realmente construir uma relação mais harmônica, né, com a natureza. E uma outra questão também é óbvio, né, a ciência também pode trazer benefícios, né, então, por exemplo, a gente tem diversas áreas que são contaminadas por conta da ação, né, de extração de minérios ou de contaminação. E as populações humanas, muitas vezes, tiram recursos dessas áreas para utilizar, recursos que estão, né, com, por exemplo, metais pesados, né, que podem causar mal para a saúde. Então, também é importante nós, né, enquanto cientistas, sabendo dessa informação, a gente também retornar isso. Né? Então, assim, olha, essas plantas que estão nessas áreas, por exemplo, de mineração, não podem ser utilizadas porque trazem um risco para a saúde. Ou, da mesma forma, a gente sabe, por exemplo, que algumas plantas medicinais, para além dos princípios ativos que são utilizados, né, enquanto remédios, elas também têm alguns compostos que podem ser tóxicos se utilizados, né, em grandes quantidades. Então, também, às vezes, trazer essa informação é importante para a comunidade. Então, ela pode ser utilizada, mas tem uma certa cautela para que não gere, por exemplo, uma situação de toxicidade, que é o caso de uma planta muito conhecida aqui que a gente utiliza, que é o cipó milome, cipó milongo, né, tem vários nomes que são dados para essa espécie. Pode passar. Então, qual que é a importância, né, da etnobotânica? Então, tem uma importância econômica utilitária, sim. Né, se a gente pensa, muitos dos remédios que a gente utiliza hoje em dia são à base de planta, a questão toda da nossa alimentação, cosméticos, então, tem uma importância de a gente pensar na nossa sociedade ocidental. Outra importância é em questão da conservação e sustentabilidade. Então, a gente cada vez mais está pensando em formas, em práticas, né, que a gente consiga usar essa biodiversidade, né, sem levar, por exemplo, a um impacto tão grande e a possibilidade de extinção. Então, sim, as populações locais, elas já têm outras formas de manejar, né, e práticas tradicionais, que o interessante é a gente justamente conseguir unir, né, para estabelecer realmente práticas mais efetivas. Outra importância em relação às mudanças climáticas, né, queira ou não, a gente vê aí que cada vez mais a gente está, né, enfrentando situações extremas, né, diferentes climáticas, então, assim, a gente já passou, né, por alguns ciclones, furacões, né, nessa semana, agora parece que vem neve também, e da gente pensar que é isso, tem muitas mudanças que estão acontecendo, a gente tem que pensar para essas alternativas em termos de crise socioambiental, e que muitas vezes essas populações, né, que são locais, que detêm esses conhecimentos, elas também são as mais vulneráveis, quando a gente vê nesses eventos. E é o que a gente, por exemplo, está percebendo nesse momento atual com a pandemia também. Então, queira ou não, né, pensar nessas estratégias, né, e de como também a gente conseguir superar essas mudanças que estão em curso. A gente ter essa adaptabilidade, essa resiliência. E também a gente pensar que a importância para os povos e comunidades
locais mesmo. Então, assim, ó, do significado cultural que isso tem para eles, né, para a identidade deles. Então, assim, ó, para além da importância que traga para a nossa sociedade, né, por si só, isso já é muito importante para esses povos, para essas comunidades. Pode passar. E aqui eu vou trazer alguns exemplos só para atiçar, né, a nossa curiosidade. Então, sobre algumas plantas e as relações com os seres humanos. Então, eu vou trazer 4 exemplos. Um é sobre a batata doce, o outro sobre a araucária, a erva baleeira e sobre plantas ritualísticas, né, de uma forma geral. Pode passar. Sobre a batata doce, né, queira ou não, todo mundo tem, né, alguma relação com a batata doce, porque ela é uma base alimentar muito forte que a gente tem aqui, né, e tem uma diversidade bem grande, que normalmente, não necessariamente a gente tem, né, aqui, né, no Brasil, se a gente pensa, acesso, né, mas se a gente viaja, por exemplo, para outros países aqui da América, a gente vai ter acesso com maior facilidade, por exemplo, aquela batata roxa, laranja, né, tem uma variedade gigantesca. A batata, né, para quem não sabe, ela é uma planta, do centro de origem dela é americana, principalmente ali na região do Peru, do México. E aí tem uma curiosidade muito interessante que eu acho que está relacionada à batata doce, né, e que tem relação também com a história, né, dos seres humanos também. Mas o que aconteceu? Quando os colonizadores chegaram aqui na América, eles não conheciam a batata, né, porque ela não existia, ela era cultivada aqui nas Américas, mas ela não existia lá na Europa. E aí, quando eles chegaram aqui, chamou a atenção disso, e aí, óbvio, né, eles navegando ainda, né, pelo Oceano Pacífico, eles descobriram, né, na Polinésia também, que, surpreendendo também que existiam vários povos que viviam dentro daquelas ilhas, isolados naquele oceano, e lá também se cultivava batata doce. E aí ficou esse questionamento também, tá, mas a batata doce, ela é da onde, né? Será que ela é do Peru, né? Será que ela é das Américas ou será que ela é da Polinésia? E aí, óbvio, muitas teorias em cima disso, que eu vou dizer para vocês que isso ainda não é uma questão que está resolvida, né? Mas aí o que eles começaram a pensar? A primeira questão é, a gente imagina que a migração, né, por exemplo, das pessoas veio da América para a Polinésia. E aí teve algumas teorias disso, porque o pessoal do Peru desenvolvia algumas balsas, né, e conseguiria fazer essa migração. Então as pessoas teriam saído, né, a colonização dessas ilhas teria acontecido pela América. E aí se acreditava também que existia esse movimento de pessoas já antes, então, das grandes navegações. E o que se acreditava que era por conta da batata. Ela poderia ter ido por aves. Então, uma ave, né, ou até o oceano poderia ter levado a batata doce para lá. Mas, na verdade, né, o que se percebeu foi, ao se analisar, né, um estudo linguístico, que depois eu vou mostrar, que, na verdade, a origem do nome da batata doce, né, tinha uma relação com o nome que os povos indígenas americanos davam para ela. Então, só para a gente pensar, essa questão das balsas, na verdade, teve o Thor, né, que está ali, Heyerdahl, fez uma expedição com o Tiki, justamente para provar que seria possível aquelas balsas peruanas irem até as ilhas da Polinésia, né? E ele conseguiu realmente provar, pode passar. E a questão da batata doce é que se a gente olha os nomes indígenas, por exemplo, da América do Sul, né, em diversos locais, por exemplo, o Peru, o Equador, ele tem, por exemplo, Kumara, Kudimara, Kumar, Kumar. Quando tu olha esse nome na Polinésia, a gente vai ver que tem Kumara, Kumar, Umara, Kumala, Uala, ou seja, são nomes muito parecidos. Então, por que tem esses nomes, né, dessa pronúncia parecida? Isso indica que já existia alguma troca entre esses povos, pensando nos americanos da Polinésia. Então, sim, já existia essa troca também, né, no caso de recursos vegetais. Pode passar. A outra questão, né, interessante é a araucária, né, que é muito comum aqui pra gente, né, todo mundo conhece ela, né, a gente come o pinhão, ela faz parte, né, da nossa culinária, e tem algumas informações que a gente tem. Então, por exemplo, que a araucária é uma espécie ameaçada de extinção atualmente, principalmente pelo uso madeireiro atual. Mas uma questão que muitas vezes a gente não sabe é que essa espécie, ela, na verdade, ela é uma espécie muito antiga, a gente pode dizer que ela é uma vovozinha, né, porque ela existia na época dos dinossauros, e que ela já esteve ameaçada em outro momento. Então, cerca de 2.000 anos atrás, essa espécie, ela poderia ser considerada uma espécie ameaçada, por conta das questões climáticas, estava diminuindo a área de abrangência dela. E aí, eles perceberam, na verdade, que houve uma dispersão dessa araucária, e que ela foi influenciada, então, pelos povos pré-colombianos que já habitavam aqui as Américas.
Então, os estudos arqueológicos demonstraram que ela foi utilizada por populações indígenas há pelo menos 4,3 mil anos atrás. Pode passar. E, né, que são esses... e que justamente, né, você percebeu que ela expandiu, né, nesse período por uma força humana que ajudou ela a ampliar esse território, né? E que está associado justamente também à expansão dos povos indígenas, né? Principalmente da língua G, né, os proto-G, que eram chamados também, na mesma área. Então, por onde a Araucária se expandiu, ela foi, né, era também a área de expansão desses povos, mostrando uma ligação, então, né, dessa espécie vegetal com esses povos. Ali mostra alguma figura de como eles viviam, né, esses são sítios arqueológicos, que a gente tem vários aqui, né, no Planalto Catarinense, né, que eram essas casas subterrâneas. Pode passar. Agora, trazendo, então, uma espécie medicinal, a erva baleeira, que ocorre aqui no nosso litoral, né, que eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, se não conhecem pelo nome, né, com certeza já viram, porque ela é uma espécie, ela tem um cheiro, assim, de caldo quinor, e ela é muito utilizada no uso tradicional, tanto na culinária, para cozinhar com peixe e tudo mais, mas ela também tem um poder de cicatrização, né, e de anti-inflamatório. Então, até o nome dela, ela vem, então, associado, né, à caça das baleias. Então, que quando eles se cortavam, né, e se machucavam, eles utilizavam, maceravam essa planta, usavam o sumo dela para cicatrização. Isso em todo o litoral, então, onde ocorre da Mata Atlântica, essa espécie tem esse uso, principalmente entre os caiçara, que eles fazem algumas garrafadas com o uso dessa planta, né? E essa propriedade dela, enquanto cicatrizante e anti-inflamatória, ela foi, né, utilizada por uma empresa farmacêutica e foi desenvolvido um fármaco com ela, que é considerado o primeiro fitoterápico de uma planta da Mata Atlântica, realmente. E que teve algumas discussões, né, em cima disso, até de questões legais, porque não foi feito, por exemplo, os acordos legais que são necessários para o uso da biodiversidade. Só que, enfim, a empresa argumentava que ela utilizou essas informações de artigo científico e não pegou da população local. Só para vocês saberem que, atualmente, desde 2001, a gente tem uma legislação que, se uma empresa utiliza com fins econômicos, né, tem que ser compartilhado, né, parte desses benefícios com a comunidade. Então, por exemplo, deveria ter sido feito isso com os caiçaras ou com os pescadores, quem tinham, né, esse conhecimento sobre essa planta. Pode passar. E aí, sobre a importância das plantas medicinais, só queria trazer uma informação aqui para vocês, né, que mais de 45%, né, dos produtos farmacêuticos, eles têm princípios nativos de plantas, princípios ativos de plantas, né, ou animais. Então, 45% que a gente chama de fármaco ou de drogas tem esses princípios ativos oriundos das plantas e dos animais. E desses, né, que são oriundos de plantas e animais, 90% vem do conhecimento tradicional. Então, ou seja, ao invés de eles saírem pesquisando todas as plantas para ver onde é que tem princípio ativo, eles vão nesse conhecimento, né, um conhecimento que é construído, né, ao longo de muitas gerações, e vão testar ele. E vão ver que princípio ativo é esse. Então, a gente tem um exemplo muito claro ali do Salix, né, que é salgueiro americano, que é onde, por exemplo, se descobriu o princípio ativo da aspirina. Então, era uma planta tradicionalmente utilizada, né, para a questão de febre, e aí é um dos primeiros princípios ativos que conseguiram ser isolados, né, então o químico conseguiu isolar esse ácido, né, e a partir daí, então, começou, primeiramente, era desenvolvido a partir da planta, né, e depois a partir das indústrias farmacêuticas. Mas esse é um exemplo muito clássico que a gente tem desse conhecimento tradicional que vira realmente um fármaco. Pode passar. E a gente pensa, tá, mas onde é que está esse conhecimento? Esse conhecimento, ele, muitas vezes, ele está retido em algumas pessoas, né, se a gente pensa dentro da comunidade, né, que são esses especialistas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as benzedeiras, que são muito conhecidas, elas são especialistas locais de saúde que vão deter esse vasto conhecimento. Então, por exemplo, dessa biodiversidade de plantas. Tem outros especialistas também, como as parteiras, os conhecedores de plantas, né, os curandeiros, os xamãs, os ervateiros, são diversas pessoas, né, que detêm esse conhecimento, que muitas vezes é com eles que a gente vai conversar quando a gente quer entender um pouco mais como que se dá essa relação com as plantas. E aí, óbvio, né, elas não conhecem só as plantas, né, mas elas também usam as rezas, usam outros objetos para auxiliar nesse processo de cura.
que não é só a cura de doenças físicas e espirituais, mas também, quer dizer, não é só de doenças físicas, mas envolve também questões espirituais e energéticas, né? E é por isso que a gente diz que é uma prática que não está ameaçada. Porque, assim, né, como a gente está falando do conhecimento tradicional, que ele é complementar ao conhecimento científico, né, essas práticas tradicionais, elas são complementares à biomedicina, né, ou à medicina ocidental, que a gente chama, né. Pode passar. E um exemplo que eu trago aí, né, aí aqui de Florianópolis, né, não sei quem viu essa notícia, mas da Dona Ondina, que é uma benzedeira tradicional daqui, com a questão da pandemia, ela não podia mais atender. E aí, muito preocupada com isso, ela começou a fazer atendimentos online, com transmissão, né? Então, no Facebook e no Instagram, e nessa forma de justamente continuar, né, atendendo a comunidade que precisava dessas rezas, né, e precisava dessa prática, né, tradicional. Pode passar. E aí, entrando um pouco nisso também, para a gente falar um pouco das plantas ritualísticas, né? Então, que são essas plantas que muitas vezes não têm um contato direto com o corpo, né? Elas estão associadas a questões simbólicas, muitas vezes o uso. Então, sei lá, são aquelas plantas que a gente usa para banho, para defumação, até para benzedura, né? E aí é interessante a gente pensar que, assim, algumas delas já tem se estudado, que não quer dizer que elas não tenham princípios ativos, elas têm, mas o efeito é externo. Então, por exemplo, várias dessas plantas que são utilizadas nos rituais, né? Muitos dos rituais de religiões afro-brasileiras e indígenas usam essas plantas, né? Elas têm princípios ativos, mas não é internamente que eles agem, né? E, para além disso, também elas têm algumas questões místicas que estão associadas a elas e que, se eu perguntasse aqui, eu acho que a maioria de vocês conheceria e saberia dizer. Então, por exemplo, quem não sabe que a arruda é bom plantar para proteger a casa, né? Ou a espada de São Jorge, que é super utilizada, pimenta, comigo ninguém pode. São plantas que fazem parte da nossa cultura de uma forma geral, né? E tem muitas histórias associadas a essa planta, que eu acho que é extremamente rico também a gente compartilhar. Quando a gente vai conversar com as comunidades, a gente vai escutar histórias, né? Desde, uma pessoa entrou na minha casa, né? Estava carregada de mau olhado, e com isso a planta morreu. Então, as plantas também têm essa questão de pegar essa energia, né? Que você acredita, pegar essa energia ruim e transformar essa energia. Algumas histórias, até coloquei ali da sálvia, né? Que eu escutava também nesse trabalho, por exemplo, que se diz, que a sálvia, né, só dá em casa de mulher forte, que senão tu não consegue cultivar. São algumas curiosidades, né, que estão associadas a essas plantas, ou do alecrim, né, que para ter um casamento feliz, né, no dia do casamento tu tem que carregar um galho de alecrim. Então, enfim, são histórias, né, associadas e que fazem parte da cultura local. Pode passar. E as plantas, né, também nos convidam para olhar para o espaço. Né? Então, para essa questão do território também. Então, aqui eu trago desde essas discussões, né, porque esse conhecimento, ele se constitui, né, dentro dessas áreas, dentro desse território. Então, a gente pensa nos territórios indígenas e nos territórios tradicionais. Então, tu precisa dessa terra, né, tu precisa desse espaço, dessas plantas, desse manejo, dessa prática, para que esse conhecimento continue, né, existindo e seja útil realmente, né, para a comunidade. E também pensando nas unidades de conservação. Porque, queira ou não, gente, grande parte das áreas que a gente tem, enquanto áreas que precisam ser preservadas e conservadas, elas estão vinculadas a territórios tradicionais. Não é por acaso que elas estão conservadas. Então, também, o quanto que a gente consegue conciliar, né, essas práticas tradicionais com a conservação biológica. Essa foto que tem ali é da Lagoa do Peri, né, na região ali do Sertão do Ribeirão, que tem um grupo, né, tradicional, né, uma comunidade tradicional que vive ali na região. Isso é comum, gente, praticamente todas as unidades de conservação que a gente tem, e que às vezes gera o conflito, mas que não precisaria ter, né? E também da gente pensar assim, queira ou não, os centros urbanos vão crescendo cada vez mais, e a etnobotânica, ela não se restringe apenas aos povos indígenas ou comunidades tradicionais, os quilombolas, pescadores, não, sabe? Ela também está nas áreas urbanas. Então, tem diversos estudos, por exemplo, que avaliam a diversidade dos quintais, a importância dos quintais nessa manutenção da cultura, né, e da diversidade biológica. Então, a gente tem um exemplo ali até de uma comunidade quilombola, a aldeia de Garopaba, que está no meio do centro urbano, né. Então, são os quintais que mantêm aquela diversidade que a comunidade, né, utiliza, né, e precisa para suas práticas tradicionais. E aí, indo até além da discussão, que eu achei muito rica de territorialidade, né, da questão também de pensar que mesmo que tu não tenha essas plantas cultivadas, né, isso se
se constrói também, por exemplo, em alguns locais que a gente vê de imigrantes, através até de lojas que tu consegue comprar, né, aqueles recursos, aquelas plantas, e onde tu vai manter essa ligação com essas plantas e com a cultura local. Pode passar. Então, o que a etnobotânica está nos convidando é para olhar para as plantas e para as pessoas. E aí eu gosto bem dessa imagem, assim, até para a gente conseguir superar muitas vezes essa visão, né, que a gente tem, essa dificuldade de ver as plantas, essa dificuldade da gente ver as pessoas, essa diversidade, né? Então, de justamente a gente ajustar assim, o foco, conseguir realmente olhar para isso com profundidade. Que dentro da botânica a gente chama, né, que é terminar com a cegueira botânica, né? Então, realmente, a gente olhe, enxergue as plantas, olhe, enxergue as pessoas e a relação que se estabelece, né? Pode passar. E aí, só para a gente pincelar aqui um pouquinho, que a gente pode dizer, mas como que vocês pesquisam, como que vocês trabalham, né? Até porque é interessante a gente ver isso, se a gente quiser, né, discutir essa questão no ensino, né? Que é muito de trazer o método investigativo. Então, como que essas ciências, né, da etnobiologia ou da etnobotânica trabalham? Então, das primeiras questões, tem muito do aspecto ético e legal, que a gente está trabalhando com seres humanos, então a gente precisa do consentimento livre e esclarecido, né, das comunidades e das pessoas, e tem várias autorizações legais que a gente precisa acessar. Aqui, a gente trabalha muito com entrevista, né, então de conversar com essas pessoas. Então a primeira questão é com quem que a gente vai conversar, selecionar esses colaboradores. Então, a partir, pode ser, se eu quero saber de plantas medicinais, eu vou conversar com esses especialistas, às vezes eu quero saber o conhecimento de diferentes, conversar com várias pessoas, né? E aí tem, óbvio, entrevista estruturada, semi-estruturada, pergunta aberta, fechada, enfim. Aí é uma diversidade. Tem um método que a gente usa muito, que é a listagem livre de plantas, que eu acho bem rico, que é basicamente, tu senta, né, com a pessoa para conversar e pergunta que plantas você conhece, se eu quero saber de todas as plantas. E a pessoa vai listar, vai falar sobre cada uma daquelas plantas e a gente vai anotando, né? Ou se eu quero, plantas para construção, plantas para alimento, né? Ou plantas importantes, né, em termos simbólicos e ritualísticos, enfim, a gente vai pesquisando, né, investigando a partir de uma lista livre que a pessoa vai falando, né, o que ela lembra. E a gente precisa coletar planta, porque a gente está falando de planta, então a gente precisa também fazer esse vínculo com a identificação botânica, né, desses recursos. Até porque o nome, gente, popular, não existe certo ou errado, cada localidade vai chamar de uma forma, mas a gente precisa saber que planta é essa, né, por isso a importância da identificação botânica. Pode passar. E aí, pensando, então, para finalizar, a etnobotânica na educação básica, né, trazendo, assim, um pouco de como que eu vejo, assim, né, essa importância da gente estar pensando na inclusão no currículo, né. A primeira, a valorização do conhecimento local, então a gente pensar de trazer esse conhecimento que são dos povos indígenas, né, um conhecimento que faz parte da cultura local, das pessoas mais velhas, né, então como que a gente traz isso para dentro, né, da educação, que eu acho que é fundamental isso, essa valorização desse conhecimento que já existe, que é dos alunos também. A interdisciplinaridade, né, porque queira ou não, quando a gente está falando, né, sobre isso, a gente está falando da relação das pessoas com a biodiversidade, a gente está trabalhando no âmbito de muitas disciplinas, então a gente está falando de ecologia, a gente está falando das questões sociais, históricas, geográficas, né, tudo isso a gente consegue trabalhar junto, né. O respeito à diversidade, então, porque é bem isso, a crise de valores que a gente tem atualmente na nossa sociedade, né, se a gente pensar, a gente vive uma crise socioambiental, sim, porque é na forma como a gente está se relacionando com a natureza entre nós, seres humanos, então a gente precisa, né, aprender outras formas de relação, inclusive a respeitar a biodiversidade, né, principalmente, seja biológica, cultural, física, né, de todas as formas. E ela tem esse potencial de conexão, né? Então, no momento que eu vou trabalhar com esse conhecimento tradicional, eu vou acessar essas famílias, né? Eu vou acessar esse conhecimento da comunidade, eu vou trazer isso para dentro da escola. Eu vou me conectar com esse ambiente, né? Esse ecossistema, né? Socioecológico que existe no entorno da escola. Então, é o potencial também que eu vejo muito grande da gente trabalhar com essa temática. Pode passar. E aí, por fim, só para terminar, eu trago aqui uma canção guarani, que é a canção sagrada, né, que é o Oremã, talvez alguns de vocês conheçam, né, que fala, né, eu vou trazer a tradução, né, que nós juntos caminhamos em direção às grandes águas mar, que era um pouco, né, do que o professor estava falando anteriormente, desse território, né, que é um território que não é físico, né, e que nesse caminho, durante o percurso, a gente bebe a água deste pequeno bambu.
Então, essas grandes águas, né, mar, que simboliza essa grande sabedoria, e que no percurso a gente vai beber água do bambu, que significa essa sabedoria, né, que a gente tem dentro de cada um de nós. Então, só como reflexão também desse processo de ensino-aprendizagem, a gente está valorizando, né, essa água, né, que está dentro do bambu de cada um, né, e de todos nós. E aí, trazendo novamente a importância do bambu, né, é uma planta e que está aí, né, dentro da simbologia, né, desses povos. Aí, só passar mais uma, que aí só tem ali o contato também, e do Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica, para quem quiser, né, saber mais, conhecer, pode seguir no Instagram também ali. Obrigada. Sofia, obrigada. Fala excelente, está deixando a gente assim, cheio de ideias. E trazendo essa reflexão, vou trazer a professora Dorinilda, que ela traz o seguinte, que a etnobotânica faz parte da minha vida acadêmica na Amazônia. Olha a riqueza que ela trouxe para o território catarinense, né? Uhum. O conhecimento científico se encontra com o tradicional dos povos da região. Trabalho maravilhoso, experiência única na vida. Ou seja, abrindo essa reflexão, olha o universo que a gente tem, que a gente pode fazer um currículo maravilhoso. Uhum. Emendando, eu trago a questão também do professor Sérgio. Oi, Sérgio, um beijo, querido. A educação ambiental formal e não formal contribui para a divulgação da etnobotânica para a sociedade. Profa, pode falar um pouquinho sobre a sua relação? Com o quê? Deixa eu ver. Com educação ambiental formal ou não formal? Então, na verdade, o que me levou, né, para etnobotânica foi educação ambiental. Eu trabalhei com educação ambiental num parque, né, na graduação, e ali eu queria justamente entender um pouco mais essa relação, né, mais aprofundada das pessoas com as plantas, né. Eu vou ser bem sincera, quando entrei na biologia, eu não gostava de seres humanos, né, por isso que eu escolhi, né, no primeiro momento a biologia, e aí eu fui perceber, porque eu queria salvar o planeta, né, e aí o ser humano era um problema para o planeta. E aí até que eu me dei conta que eu nunca ia conseguir salvar o planeta se eu não trabalhasse com os seres humanos, se eu não trabalhasse com educação, né? Aí nisso eu fui para a educação ambiental, e aí depois eu vi que faltava um pouco mais, assim, eu precisava entender um pouco mais essa relação. E eu não queria uma relação só de conflito, né? Porque eu trabalhava com mamífero, que era isso, eles matavam, né? Porque comia a galinha e tudo mais, aí eu fui para as plantas, né? Então, eu vejo muito esse potencial, porque, queira ou não, através dessas relações harmônicas que se estabelecem, relações muito antigas, que as pessoas se identificam, né? Então, é o momento que tu consegue realmente trazer essas práticas locais que já existem de conservação, né? E que estão dando certo. Então, a gente pensar assim, isso já acontece, né? Se a gente pensa nos povos mais antigos ou locais, né? São práticas que acontecem há muitos anos. Então, como que a gente realmente transforma isso em política pública ou em prática comunitária, realmente, né? Insere nesse sistema formal que a gente tem e consegue realmente, né? Ter ações, né? Mais efetivas. Então, eu vejo um vínculo super profundo e cada vez eu acho que não tem como pensar em educação ambiental sem pensar nessa vinculação da conservação biocultural que a gente chama. Aí eu chamo o professor Léo, ele traz novamente a questão do currículo, né? Como curricularizar e trabalhar a etnobotânica na sua totalidade e complexidade. Então, a gente até agora está discutindo, né, um pouco nisso, pegando a base, né, e tanto a nacional quanto a do território catarinense, que teve para o ensino fundamental, e tem muitas conexões. Então, na verdade, a partir, né, dos tópicos, né, a gente consegue desmembrar muita coisa. Tanto na área de ciências da natureza, mas eu confesso que na área de geografia tem muito mais potencial, porque trabalha mais com as relações, né, dos seres humanos, né, com o ambiente. Mas ali, desde a questão dos usos históricos que a gente tem, dessa questão do território, né, com o vínculo, né, dessas populações humanas, a questão das unidades de conservação. Então, é mais como a gente pensa, como que a gente consegue trabalhar isso de uma forma transdisciplinar, né, que a gente chama, e envolvendo realmente, né, a comunidade nisso. E eu acho que tem potencial muito grande para os jovens, né. Então, a gente pensar dos jovens irem também fazer esse processo investigativo, né, de alguma forma, permitir essa conexão, né, com as comunidades e valorizando esse conhecimento. Então, como eu fiz com os outros colegas, qual a mensagem que você deixa para a gente não esquecer de colocar nesse currículo tão bacana que está...